Olá, caros estudantes, aqui é a professora Fran Silva e damos início à nossa disciplina com a unidade 1, que tem por título o histórico da psicologia geral e educacional, objeto e método. A unidade 1 possui 3 objetivos específicos, cujo primeiro é conhecer a articulação entre os aspectos filosóficos, tecnológicos, sociopolíticos e científicos determinantes no desenvolvimento da ciência psicológica em geral, demonstrar a história da psicologia geral e da psicologia educacional no Brasil, objetivando seu objeto e método de estudo, e compreender os aspectos da psicologia contemporânea, entendendo-a como produção humana em contínuo processo de elaboração e desenvolvimento, cujos conteúdos que serão abordados tratarão sobre as psicologias, cujas suas origens históricas contemplarão também as psicologias contemporâneas e a psicologia educacional no Brasil. Iniciou a unidade 1 destacando a origem histórica da psicologia, demonstrando que o termo psicologia vem do grego psique, que significa alma, mais logos, que significa razão. Então, juntando os termos, a psicologia ela se refere ao estudo da alma. Logo, para os pensadores gregos, tais como Sócrates, Aristóteles e Platão, o termo alma permitia expressar tudo aquilo que era observado como manifestação da vida em um organismo, mas que não possuía materialidade, como as sensações, as percepções, os pensamentos e os desejos, etc. Torna-se também possível questionar, na verdade aqui afirmar, que já há algum tempo se admite que a psicologia não tem uma história no singular e que a sua formalização no campo do conhecimento humano, denominado ciência, se deu segundo uma complexa trama de fatores históricos ocorridos em múltiplos espaços geográficos, envolvendo diferentes pensadores e métodos encadeados de forma não linear e descontínua. Por esse motivo, alguns historiadores consideram que a psicologia surgiu no século XVI, sendo reconhecida como um marco da modernidade e da vivência inédita da individualidade e da interioridade humana. Mas é possível destacar que a psicologia ela foi reconhecida como área do conhecimento científico no final do século XIX, mas seu objeto de estudo, no sentido mais amplo, ou seja, o ser humano já era de interesse da filosofia há séculos. Destaco nesse instante que o pai da psicologia científica moderna, que é o Wundt, foi um médico, filosófico e psicólogo alemão, considerado como responsável pela criação do primeiro laboratório de psicologia voltado para a efetivação de experiências na área da psicofisiologia. Durante anos, ele trabalhou no desenvolvimento da concepção de paralelismo psicofísico, afirmando que os fenômenos mentais correspondem a fenômenos orgânicos. A ideia era simples, ao espetar o dedo, você sente dor. Então, a dor se espalhava, o que para Wundt corresponderia a um fenômeno mental. Para comprovar sua hipótese, ele desenvolveu um método de pesquisa denominado introspeccionismo. Então, com a ajuda dos seus sujeitos de pesquisa, o caminho percorrido pela dor no interior do eu, após a estimulação sensorial, tinha como objetivo medir o tempo decorrido entre a aplicação do estímulo e o processamento deste pelos sujeitos. As psicologias contemporâneas, tais como a psicanalítica, comportamental, fenomenológica e histórico-cultural, devem ser entendidas como matrizes do desenvolvimento da ciência psicológica. Assim, o estudo, na verdade, o objeto de estudo da psicologia, na perspectiva da psicanálise, é a dinâmica do inconsciente,
A abordagem comportamental, como o próprio nome indica, entende que este objeto seja o comportamento. E na perspectiva fenomenológica, estuda a totalidade do ser humano. E a abordagem histórico-cultural, ela busca compreender a constituição do psiquismo humano como uma construção histórica e cultural da humanidade. A psicologia educacional no Brasil envolveu vários fatos históricos que vocês terão a oportunidade de conhecer no fascículo da disciplina, mas aproveito esse momento apenas para destacar alguns fatos marcantes. Portanto, é preciso destacar que para conhecer a psicologia educacional no Brasil, é necessário também compreender que a história da psicologia ela está ligada à história da educação. E foram os profissionais desta área e da medicina que primeiramente utilizaram as ideias psicológicas como forma de entender e intervir nos fenômenos educativos. Portanto, desde o período colonial, os jesuítas procuraram explicar as relações existentes entre questões educacionais, como aprendizagens e motivação, por exemplo, que são aspectos psicológicos. Então, o método de investigação desse período, que era o empirismo, em que eles consideravam que o cérebro humano era uma tábula rasa e a aprendizagem ela acabava sendo adquirida por meio das experiências. Um outro marco também foi no período imperial, em que durou 67 anos e terminou no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. Nesta época, a educação escolar já era problematizada, uma vez que havia necessidade de formar indivíduos letrados e aumentando na proporção em que se avançava na crítica ao modelo econômico da época. Em 1890, organizou-se o primeiro laboratório de psicologia do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, sendo reconhecido como centro de referência e estímulo na produção de conhecimento, especialmente voltados para as novas realizações educacionais. Já em 1920, foi marcado por importantes reformas educacionais de ensino. Um dos eventos mais significativos dessa época foi a implantação das escolas normais. Então, essas reformas seriam fundamentalmente baseadas no ideário da escola nova, ou seja, eram inspiradas em John Dewey. No ano de 1940, a Helena Antipoff, ela alertou para o fato de que os fatores socioeconômicos e culturais eram determinantes dos resultados obtidos no processo de escolarização. E, por fim, um outro marco importante ocorreu em 1980, sendo considerada uma década marcada por pesadas críticas à psicologia, que passou a enfatizar a necessidade de construir intervenções de caráter mais coletivo, voltados para os aspectos pedagógicos e institucionais da produção do fracasso escolar. Então, até o final desta década, os profissionais e pensadores da psicologia se declararam incapazes de delimitar como campo de atuação da psicologia no universo escolar as determinações sociais e institucionais do fracasso escolar. Antes de concluir a nossa aula, deixo uma frase de reflexão de John Dewey, que ele nos diz que a educação não é uma questão de falar e ouvir, mas um processo ativo e construtivo. E aqui, finalizando, demonstrando as referências que estão sendo utilizadas na nossa disciplina, desejo a todos bons estudos e até a unidade 2.